Prontinho, Rê, se vocês quiserem continuar falando. Pronto. Então vamos lá. O nosso método de venda, nós acabamos aprimorando ele. Por quê? Porque no começo, nossa venda de rua, como que nós fazemos essa venda na rua? Imagine, você passa numa loja, vamos supor, uma Marabras, e os vendedores estão lá olhando para o teto, né? Que geralmente acontece. É um ou outro atendendo e o outro olhando para o teto. E nós abordamos essa pessoa dentro da loja. E geralmente nós estávamos com creme dental. Nós oferecíamos o creme dental para ela. Falava do benefício e acabava realizando a venda desse produto. E nós íamos embora, né? E hoje eu olho e falo, nossa, meu Deus, nós perdemos muito tempo. Tempo e dinheiro. Nós não tínhamos essa visão, né? O que nós mudamos? Hoje nós chegamos, oferecemos o creme dental para os vendedores. Terminou de fazer essa abordagem, nós procuramos o gerente da loja e falamos do multiuso. Por quê? Porque a loja, ela precisa ser limpa, né? Ela precisa ser limpa. E o que a gente sempre faz também, a gente acaba pegando sempre amizade com esse gerente e a gente já vai, o que que a gente faz? Já vai, leva um brinde para ele, leva um creme dental pequeno, leva um spray, né? Você acaba fazendo amizade, a pessoa ganha um presente, ela já fica mais receptiva, né? Então, parte de lojas, a gente faz isso, a gente aborda a pessoa que está lá vendendo, o vendedor, né? E a gente sempre fala do creme dental e principalmente do spray, né? E a nossa abordagem do spray, eu, pelo menos, quando eu vou vender, não sei a Renata, mas eu falo assim, ó, todos os vendedores falam a mesma coisa, que na correria ele tem que almoçar correndo, às vezes não dá tempo de escovar os dentes, né? E você não sabe que está o seu hálito, se ele está 100% ou não, para você falar com o seu cliente, né? Então, você com esse spray no bolso, né? O seu hálito vai ficar perfeito. Então, nós acabamos fazendo a venda desses produtos. Na parte de CNPJ, vou dar um exemplo hoje, que nem de um restaurante. Parte de restaurante, nós chegamos no restaurante, ou na parte da manhã, ou no final da tarde, que eles já serviram o almoço e estão na parte de lavagem do ambiente, que às vezes de manhã, se estiver mais sossegado, pode ser também, ou no final da tarde. Nunca em horário de almoço, né? Em restaurante. Estou falando na questão de restaurantes. Restaurante, padaria. Padaria. E eu chego lá, procuro o responsável por comprar produtos de limpeza e apresento o multiuso. Falo que no começo a gente falava, pelo menos eu usava muito esse termo, eu falava assim, sou empresário da empresa Emoi, né? A pessoa nem sabe o que que é isso, Não sabe nem o que que é. não sabe nem o que que é Emoi. Então, hoje a minha abordagem é assim, eu chego lá e falo assim, ó, sou representante comercial de uma empresa americana. Eu uso esse termo. Esse termo eles já conhecem, Não assusta eles. né? Você não está lá como empresário, você está como representante comercial de uma empresa americana, né? E falo e começo a falar sobre o produto, que o produto vai substituir todos os produtos dele e já peço para fazer um teste, né? Quando eu vou fazer esse tipo de abordagem, eu já estou com o meu kit, que é o borrifador já com produto diluído, alguns panos microfibra. Eu já estou com uma buchinha, aquela amarela de lavar louça, Scott Brite. Scott Brite, e estou também com a nossa buchinha, como A é? Dist Drops. A Dish Drops, Nossa mesmo da a Amy. nossa mesmo da Emoi, para fazer qualquer teste, porque assim, a gente faz teste desde um balcão, de uma mesa ou uma coifa, né? Que eles querem ver se o LOC realmente funciona. E eu vou, faço esses testes, né? Eu acabei fazendo hoje, eu até tirei foto aqui da coifa, e
e vou falando sobre o produto e acabo realizando a venda. E nesse, para PJ, tem dois tipos de venda. Tem a venda direta que nós fazemos, por quê? São CNPJs que não têm a necessidade da nota fiscal. Então, nós fazemos a venda direta. Quando eles têm a necessidade da nota fiscal, nós cadastramos eles como clientes, que aí ele vai comprar direto da Emo, e a Emo vai emitir a nota fiscal, tudo bonitinho. E eu sempre uso o termo também que eu ficarei como consultor técnico deles. Qualquer problema que eles tiverem com o produto, eles podem me ligar. Então, assim, na parte de CNPJ, eu sou o representante comercial da empresa americana e eu ficarei como consultor técnico do produto. Qualquer problema que ele tiver com esse produto, ele pode estar me ligando, mas a gente sempre está passando lá, né? No mínimo aí uma vez por mês, dando, e lá conversando, você acaba fazendo amizade, essa que é a grande verdade, Dá treinamento para os né? funcionários usar. A gente já dá o treinamento para como eles têm que usar, como que eles têm que manusear o borrifador, questão de A diluição, dosagem. a dosagem, dependendo na onde eles vão usar é determinada a dosagem, se for parte de gordura um pouquinho mais, e nós damos toda essa assistência para eles. O cadastro, teve uma pessoa aqui que perguntou sobre o cadastro de pessoa jurídica. Quando chega uma situação que nem nós aqui no litoral, nós temos muito hotel, pousada, marina. Então, o Paulo atua muito forte nessa área. Nós desbravamos, eu tenho certeza absoluta, nós que ensinamos a Emoi a trabalhar com o CNPJ, Porque porque não tinha não estrutura. tinha. Quando nós começamos a trabalhar com o CNPJ, a empresa encontrou assim, muita dificuldade para adequar existia a regra, não é que a gente ensinou a Emoi, existia a regra, existia a possibilidade, mas ninguém trabalhava com CNPJ. Até que um dia nós cadastramos a Honda. E nessa que nós trabalhamos a Honda, nós pegamos 32 lojas, 32 franquias. Quando chegou na Amway, começou a chegar aquele monte de cadastro. Eles falaram, mas como, né? Aí começou a vir divergência de informação. Aí um funcionário queria um documento, outro funcionário queria outro documento. Aí chegou uma hora que a gente teve que fazer uma reunião com eles para alinhar, né? Para alinhar aí e definir qual documento que, que ia pedir, né? Então, nisso, a gente começou a funilar e ajudar assim, a empresa a identificar realmente os documentos reais e necessários, né? E ali a gente começou, aí foi criando, ajustando o formulário. Que nem hoje, se vocês tiverem empresa para cadastrar, é só chamar no chat e pedir, falar assim, eu preciso do formulário de cadastro de pessoa jurídica. Quais os documentos que você vai precisar mandar? O contrato social da empresa, o cartão do CNPJ da empresa, a ficha cadastral preenchida, assinada Carimbar. e carimbada. E o carimbo tem que ser o cartão, o carimbo do CNPJ. Se não tiver, a gente ainda tem hora que encontra alguma dificuldade. Duas. Na verdade, Duas dificuldades. qual? Ainda hoje nós temos dois desafios, né? A questão do carimbo, que é a exigência da Emoi, né? E a gente fala assim, vocês têm que facilitar o nosso trabalho. Por quê? Um simples carimbo, a empresa já deu todos os dados lá, tem contrato social, tem um monte de coisa, não, Cartão do né? CNPJ. Deixa esse carimbo para lá, que às vezes a empresa não tem o carimbo, Esses dias nós perdemos né? um cadastro porque a empresa não tem carimbo, é uma loja. Eles não têm carimbo do CNPJ. E,
E um grande desafio é assim, foi o que aconteceu tanto com a Honda quanto com outras empresas. Porque o que que acontece? A gente chega na empresa, cadastra ela, é a matriz, só que ela tem filiais. E o que que acontece? O endereço que está lá da matriz, a Emoi só manda para aquele endereço. Se a pessoa entrar lá e falar assim, ó, eu quero preencher o endereço para minha filial, Para hoje, entrega, para entregar. entrega, o produto, a Emoi não manda. Não manda. Eu falo, meu Deus, vocês têm que mandar, porque a empresa já está comprando o produto. Ah, não, infelizmente é uma Eles não regra mandam. nossa, a gente não pode mandar para outro endereço. Então, assim, nós estamos adequando essas coisas ainda, né? Se acontecer com vocês, vocês vão ter esse desafio aí. Então, uma dica é o quê? Se for cadastrar a empresa, de cara já pergunta, fala assim, ó, o endereço de entrega vai ser o mesmo endereço do cartão de CNPJ e o endereço que consta no contrato social? Porque o endereço que consta no CNPJ tem que ser o mesmo do contrato social, senão a empresa também nega. Então, são E alguns será o endereço de entrega. endereços Se de eles entrega. quiserem entregar em outra, A em, empresa em não aceita, outra empresa, a EMA não aceita. não aceita. Então, É um desafio aí para ser vencido. quem sabe mais empresários aí, ó, levando mais casos, né? A empresa começa a mudar. Porque é aquela história, a Carita fala muito isso. Ela fala assim: nós precisamos de força no campo para quê? Quanto mais diamantes tivermos, mais produtos a Emoi vai enviar para o Brasil. Né? Mas para isso tem que ter mais diamantes para brigar por isso. E a mesma coisa somos nós. Quanto mais pessoas cadastrar empresas, mais fácil eles vão entender a necessidade não só minha e do Paulo, né? Não só da nossa equipe, mas da equipe de vocês. Assim, ó, estão chegando mais empresas e a gente precisa facilitar, né? Precisa facilitar essa, tirar essa burocracia que tem algo fiscal? Tem. Tem algo legal? Tem. É legalizar? É. Só que, vamos por uma questão de entrega. Dentro do mesmo estado, não entra tributação, né? Não vai envolver tributação diferente. Eu digo porque eu já trabalhei em empresa, eu sei que quando tem entrega em outro estado, entra a questão do ICMS, mas não é o nosso caso, né? A mesma coisa hoje, eu como empresária aí, mas se eu quiser colocar para entregar lá em Recife, que aconteceu recente, uma da online minha fez um pedido, só que ela estava com problema. Ela falou, Renata, não estou conseguindo, eu estou em viagem, eu preciso fazer isso daqui. Você consegue fazer no seu ID e mandar entregar para mim, lá na casa da minha mãe? Consigo. Eu mandei para Recife através do meu. Por que qual a diferença do PF para o PJ? Né? Então, quanto mais vocês, mais casos começarem a chegar, a central começa a reavaliar uma melhoria, né? Mas no começo nós penamos. Mas vamos lá. Então, uma coisa assim que é gritante logo no começo. Eu já hoje, quando eu cadastro uma pessoa e eu vou fazer o acompanhamento com ela, eu já faço a identificação do perfil. Eu faço a identificação do perfil, se ela vai ser um perfil que vai trabalhar na rua, no porta a porta, se ela vai ser um perfil, se ela trabalha CLT, se ela não tem tempo de ir no porta a porta, então à noite eu vou para a reunião caseira com ela, porque eu deixo claro para os meus downlines o quê? Durante o dia eu sou vendedora. Durante o dia eu sou vendedora. Por quê? Eu estou correndo atrás do meu ganha-pão, né? À noite eu sou empresária Emoi. O que é o empresário Emoi? É levar oportunidade para os lares. E como que nós vamos levar a oportunidade? Através de apresentação caseira. Peguei o contato da pessoa durante o dia, eu vou agendar com aquele cliente uma apresentação na casa dele com os demais produtos. E a oportunidade. Só que o que eu faço? Identifiquei, cadastrei, vamos dizer ali,
É o caso do Vitor. O Vitor vai para a rua, ele vai começar a ir para a rua. O que que eu e o Paulo já faz? Vitor, ó, nós estamos aqui no litoral, só que eu estou trabalhando com uma empresa séria, eu não vou entrar numa loja de bermuda e chinela havaiana. Eu não vou entrar, que nem no caso o Paulo, né? Paulo falando, não vou entrar de bermuda e chinela havaiana, de camiseta regata. Ah, mas eu trabalho no litoral, moro no litoral. O morar no litoral, ou independente de qualquer cidade que seja, o homem tem que estar bem asseado. É, é o que eu pego muito forte, porque isso aconteceu conosco. É de chegar, encontrar pessoas, marcar com a pessoa para sair para treinar ela. Aconteceu de chegar homem de bermuda e chinelo, barbudo, fedido, que não passava desodorante. Eu falei assim, rapaz do céu, eu tive que falar. Nós tivemos que falar. Como que eu vou falar do melhor produto, falar de uma linha bucal ou de um produto de limpeza que tem excelência e a pessoa não está bem asseada, não está bem apresentável? Eu falei, a mulher não precisa estar de salto alto. Mas já aconteceu de eu chegar e encontrar com uma pessoa, uma downline, a pessoa está de calça de coton, calça leg, tênis, camisetão de academia, tá? Parecia que ela ia para academia. Um coque na cabeça, com uma piranha segurando. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: não, eu não estou vendo isso. Eu falei: eu não tenho como sair para você, com você para vender. Como que eu vou entrar numa loja, falar de um produto de saúde bucal, você vestindo desse jeito, Que né? pode virar um plano futuramente, hein? Pode virar um plano futuramente. Dependendo da loja que eu vou entrar, eu vou falar com o gerente. Que credibilidade você vai passar? Então, já começa o primeiro passo. Quando eu identifico, eu combino com a pessoa, ó, vou sair para vender, vou te ensinar a vender na rua, né, no porta a porta. Eu falo assim, ó, amanhã a gente vai se encontrar. Esteja com um sapato, a mulher, um sapato, o homem também, um sapato confortável. Mulher não precisa estar de salto alto, de sandália, de salto alto, não precisa de uma maquiagem carregada, até mesmo porque eu estou indo, a atenção é para o meu produto. Se eu vou vender na rua, eu coloco uma maquiagem sobrecarregada, um batom vermelho, um decote, vai chamar atenção o quê? O produto ou a pessoa? Então, a atenção tem que ser pro produto. Eu tenho que estar maquiada? Pode estar maquiada, mas uma maquiagem para a ocasião, né? Um batom clarinho, uma sombra clarinha, de repente um lápis. Não precisa estar produzida como se fosse para uma festa, né? Então, homens, mulheres, cuidado com a vestimenta, maquiagem, homem, barba sempre feita, unha do homem, unha limpa, da mulher também, unha limpa, porque as pessoas, você vai estar mexendo com o produto e a pessoa vai estar olhando para você, vai estar olhando na sua mão, né? Sorriso, que nem a Lilian falou assim, ah, como que a gente entra, né? Geralmente, o que que eu faço? Eu identifico ali a presa, né? Eu falo assim, eu identifico a presa e eu vi a pessoa, é o meu alvo. Eu já chego sorrindo, sempre sorrindo. Então, outra coisa, dente escovado, esteja certo, né, de que está com hálito de, tá na dúvida, às vezes acontece. A gente está o dia inteiro na rua, não se alimentou, ó, nós temos a arma na nossa mão, né? Antes de entrar, eu não sei, e eu não vou ficar na frente do cliente. Às vezes nós não sentimos o hálito forte, aí às vezes pode estar, né? A pessoa pode ter um problema estomacal, que tem o hálito, ela não percebe. Então, antes de entrar na loja, um jatinho é o suficiente. Entrei, o que que eu faço? Identifico a pessoa, sorriso no rosto. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Renata, que nem o Paulo falou. Olha, nesse caso, quando eu vou entrar com a linha bucal, eu falo assim: olha, eu trabalho com uma linha bucal americana, Não, também né? conheço. Eu trabalho com uma linha bucal americana.
Posso falar com vocês um segundinho? Se chegar cliente, eu procuro entrar na loja sempre que a pessoa está sem cliente. Por quê? Para não ser inconveniente atrapalhar a venda dela. Se você entra e fica lá de braço cruzado esperando o cliente sair, você já atrapalhou a venda da pessoa. Então, o que que eu faço? Eu passei na frente da loja, eu vi que está com cliente, eu vou para outra loja. Saí daquela loja, eu volto e vejo. Se o funcionário está sozinho, eu entro, me apresento e falo: se chegar cliente, eu vou ficar quietinha aqui no canto, prioridade ao seu cliente. Então, eu sempre falo isso. Ah, você já conhece esse creme dental? Já conheço. Ah, bacana. Você pega com alguém, alguém te atende? Como que você conhece? Por quê? O que que acontece? Infelizmente, muita gente, a gente pega caso de pessoas que falam assim: ah, eu comprei esse produto e a pessoa sumiu. Já aconteceu com vocês? Ou só comigo? Comigo é assim, direto. Ah, eu comprei esse produto. Hoje mesmo, nós cadastramos uma pessoa que ela conhecia lá o Jeremias e a Clisede falou também, ó. Também. Cadastrei hoje uma pessoa que comprou o LOC há anos atrás. A pessoa amou o produto. Amou. Só que o que que aconteceu? A pessoa desistiu do negócio e não apareceu. Não sei se a pessoa desistiu ou se a pessoa não fez manutenção no cliente. E é uma coisa que eu pego muito no pé do meu pessoal. Fez a venda, faça o pós-venda, faça manutenção. Por quê? Quando eu entrego um creme dental, eu sempre falo para a pessoa: olha, Paulo, esse daqui é o creme dental, você está comprando, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E da mesma forma que você vai gostar desse, eles têm outros produtos. E eu falo de outros produtos. Eu vou identificar o perfil da pessoa e falo de acordo com o perfil dela. Se é uma senhora, eu falo da linha de nutrição, falo da linha casa. Se é uma moça que eu vejo que ela é vaidosa, né, que mexe com o cabelo, tá com a unha feita, tá maquiada, eu já falo dos outros produtos voltados para o perfil dela. Por quê? Quando eu volto, ela vai ficar com aquilo na cabeça, ela vai querer conhecer. Se ela gosta do creme dental, a possibilidade dela querer conhecer outros produtos é grande. Então, eu sempre falo. E o que que eu pego no pé do meu pessoal? Então, assim, ó, não saia sem falar de outro produto. Porque às vezes a pessoa pega, compra aquilo ali achando que é só aquele produto. E o que que eu sempre friso? Paulo, você gostou? Se você quiser, eu coloco você para pegar direto da fábrica. Por quê? Eu já até explico para o cliente, falo, ó, venda em Mercado Livre, Shopee, Americanas, a empresa proíbe, não é permitido. E o que que acontece? Pessoas que eu encontro ali diariamente falam assim: ah, eu comprei hoje mesmo, foi um caso. Eu comprei o LOC e a pessoa sumiu. E eu fui e comecei a pegar do Mercado Livre. Eu falei assim: tá, você sabia que o Mercado Livre é proibido? Não, não sabia. Eu falei: não, eu sei que você não sabe. Eu estou aqui para te orientar. A empresa ela não dá garantia de satisfação para compras em Mercado Livre, ela não permite, é proibido. Ali no Mercado Livre, você vai encontrar produto falsificado, produto oriundo de carga roubada, e eu tenho certeza que você não vai querer ser conivente com essas duas situações, né? Alimentar algo que não é do seu perfil. A pessoa, não. Eu falo assim, outra, você vai colocar em risco a sua saúde. Então, se você quer garantia de originalidade, é só dentro do site da empresa ou com representante autorizado. Para você não correr esse risco, eu vou cadastrar você como cliente da empresa. Aí a pessoa aceita. A pessoa aceita. Só que quantos casos nós pegamos de pessoas que comprou e a pessoa sumiu? Por quê? Ó, alguém está falando, Renata, vou precisar sair. Não, Eunice, fica tranquila. Espero que tenha ajudado. Vou passar, depois a Lilian repassa mais informação para você. Então, o que que acontece? Eu sempre falo e explico para a pessoa que o Mercado Livre não é autorizado.
né? A pessoa ela entende e ela ali pode gerar uma possibilidade de um cadastro, né? De ou que seja um cadastro de cliente ou um cadastro de um possível representante. Então a gente sempre fala, fez a venda, eu pego o contato, mando informação sempre. Mas para quebrar o gelo, que eu falo assim, é o sorriso no rosto e você tem que fazer um elogio sincero para a pessoa, né? Ou ver alguma situação que você consiga quebrar o gelo. Tem pessoa que você, que nem pô, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala, você tem que ser um elogio sincero, porque se você faz um elogio forçado, a pessoa percebe, né? A pessoa percebe. Algumas pessoas de Guarulhos, não sei se tem alguém conectado aí, já questionaram nós referente ao preço, Eu ia falar isso também. referente ao preço, né? É que muita gente vende o preço catálogo. Vamos supor, um creme dental, R$ 44. Aí pergunta, nossa, mas vocês vendem a R$ 65. Como que vocês conseguem? Quando a pessoa questiona, e geralmente, às vezes ela entra na internet ali e vê por R$ 44, a gente fala assim, não, você consegue esse preço de R$ 44, só que você vai pagar R$ 25 de frete. Aqui, ó, já está na minha mão o produto. Então, a pessoa acaba ficando. Então, assim, a gente sempre joga o valor do site mais o frete. A gente sempre deixa claro. A gente sempre deixa claro isso. E a pessoa acaba pegando, E o, né? Então, pode confiar e colocar o preço aí, né? Sei lá, 60, 70. E se a pessoa questionar, você fala assim, ó, porque eu consigo te cadastrar para você comprar direto da empresa, só que você vai pagar o frete. Aqui, ó, o produto já está na minha mão, a pronta entrega. E ela acaba ficando. Então, muitas vezes a pessoa não tem a confiança na hora da venda de dar esse preço. Ela fala, não, é R$ 44, né? Então, a gente sempre justifica o valor com o frete. exatamente. E outra, é o que eu sempre falo para minha equipe. Nós temos três tabelas de preço. Por que três tabelas, né? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Vou comprar esse celular aqui, ó. Vou comprar o celular. Se eu for lá na Casas Bahia comprar o celular, na loja ele vai estar lá R$ 2.000. Se eu for no site, ele vai estar 1.700. Por que que o nosso produto tem que ser tabelado? Hoje, tudo no digital tem um desconto, né? Tem um valor diferencial. Então, o que que eu falo? Eu falo, olha, o nosso negócio é a mesma coisa. Por que são três tabelas? Aqui eu pago, aqui o cliente paga direto na empresa, que é pelo site, e que o cliente paga na minha mão. Por quê? Na minha mão eu tenho a minha gasolina, eu tenho o prazo que eu vou dar, o acompanhamento que eu vou fazer, a entrega imediata, ou seja, e hoje, que nem até um tempo atrás, o cliente não pagava frete. Hoje ele paga. O que que a gente está fazendo? Olha, lá é 44, mais 25, deu quanto? 69. Aqui na minha mão, você pegando agora, se for no Pix ou no dinheiro, é 65. Se for a prazo, é 70. Você vai pagar R$ 1 a mais, só que você vai estar com o produto agora, já imediato, você já começa a usar. E uma coisa que geralmente acontece, ao final da explicação dos benefícios do creme dental, eu não sei se a Renata tem esse costume, mas eu tenho o costume de falar assim: quanto você acha que vale esse creme dental com todos esses benefícios? Eu vou falar para vocês Categoria? não, Categoricamente? ca- categorica- Categoricamente. categoricamente. É, todas as pessoas falam de R$ 100 a R$ 120. Não sei se vocês acreditam, mas elas falam de R$ 100 a R$ 120, tanto pelo tamanho do tubo quanto pelos benefícios. E eu falo assim, ó,
Tá vendo como meu produto tá em conta? R$ 65. Com esse valor que você falou, dá para você comprar dois. E a pessoa acaba ficando. Por que isso? Quando eu vou vender, o Paulo também, a gente ensina muito a nossa equipe a falar sobre o rendimento, que é até um ponto aqui que está marcado. Quando eu vou apresentar para o cliente, eu pego muito no pé do meu pessoal e falo assim: seja sincero, não inventa coisas sobre o produto. Fale realmente o que o produto faz. Ele é um clareador? Não, ele não é um clareador. Só que ele promove um clareamento, por quê? Ele não tem a função clareadora, só que ele limpa por meio de polimento. Através do polimento, ele vai remover mancha de Coca-Cola, café, cigarro, mas ele não vai clarear. Clareamento é o que faz lá no consultório. Ele vai trazer a cor natural. Isso não é um clareamento. Então, eu não posso vender ele como clareador. O que que eu falo para a pessoa? Ele vai trazer o tom natural do seu dente. Se seu dente ele é amarelado, ele vai dar uma clareada, sim, porque ele vai remover mancha do que nós comemos. Tudo que a gente come tem corante. Então, se o meu dente está áspero, porque o creme dental tradicional, ele limpa por abrasão, o meu não. O meu limpa por meio de polimento e restauração. Então, o que que acontece? Ele vai remover mancha de Coca-Cola, café, cigarro, tudo que a gente come que tem corante. Rendimento. Ele rende de 10 a 12 tubos, dependendo da pessoa usar corretamente, 12 tubos do tradicional. Falei, vamos fazer uma conta? Se eu pegar uma Total 12 e fizer a conta de R$ 8, vamos falar R$ 8, um tubo, 12 tubos, ó, tá R$ 12. Mas eu, 12 a 14. de 12 a 14. Eu falo para Isso a meu pessoa. concorrente me falou. Então, só que eu falo assim, ó, vamos falar R$ 8. Você foi lá no Tacadão, pegou promoção, é o que eu falo. R$ 8. Não existe mais, mas pega lá, R$ 8. 12 tubos deu 96. Um produto que só vai limpar o seu dente. Entre aspas, né? Aí eu falo assim, ó, limpar e lixar, porque ele vai limpar por abrasão. Deu 96. O meu, ele vai trazer a cor natural, vai eliminar sensibilidade, sangramento, formação de placa, aftas, a gengivite, tártaros. Vai cuidar da saúde bucal como um todo. Ele vai render 12 tubos. Ele vai sair, ó, o preço dele de 85, ele está saindo a 65 à vista, ou 70 a prazo. Qual que sai mais caro? A pessoa fala assim, ué, o do mercado. Eu falei, então, lá você só vai ter um benefício. O meu são vários benefícios em um único produto. Então, e o que eu falo para o pessoal é o quê? Eu já vi pessoas falar assim: ah, esse creme dental ele rende por um ano. Não, ele não rende por um ano. Ele não rende. Um tubo normal de um creme dental, para uma pessoa, um tradicional, ele rende em torno de 20 dias. De 20 dias. Para o nosso, o Glister, se a pessoa usar corretamente, ele vai dar de 6 a 7 meses. Dá até mais, dá, no máximo 8 meses. Só que eu falo para a pessoa de 6 a 7, porque ele pode colocar um pouquinho a mais. Eu falo, ó, o necessário é um grãozinho de ervilha, uma bolinha, tamanho de uma ervilha, não precisa mais do que isso. Então, eu pego muito no pé do meu pessoal em relação a isso. Falar sobre rendimento e os benefícios reais. Não inventa coisa para tentar fechar a venda. Outra coisa que eu até coloquei aqui, ó, é venda à vista e a prazo, que eu comentei. Garantia de satisfação. A maioria das pessoas perguntam se eu falo sobre a garantia de satisfação. Eu não falo mais. No começo eu falava, eu não falo mais. Por quê? Já aconteceu uma vez, é aquela história, né, pessoal? Todo mundo vai encontrar um esperto na vida, que acha que é esperto. A pessoa veio e falou para mim, eu acertei uma data para ela pagar, ela não pagou, me deu outra data, não pagou, até um dia que eu fui lá na loja e cobrei, né, pessoalmente. E o gerente da loja estava lá. Aí eu peguei e falei para a pessoa, falei assim, olha, vim ver o que está acontecendo, porque eu preciso receber. Já até paguei o produto, né? Agora você precisa me pagar. Ah, então, sabe o que que é? Que eu não gostei do produto. E como você falou que eles dão garantia de satisfação, eu vou devolver. Eu quero a garantia de satisfação, então eu não vou pagar.
Eu falei assim, tá. Só que é o seguinte, você demorou 2 meses para falar que o produto não presta. Já falei bem assim. 2 meses, você está vindo falar que você não gostou, você demorou 2 meses para perceber que você não gostou do produto?